Bom dia, mais um sábado, Viver Bem no Ar para levar muita saúde e muita qualidade de vida para você e para toda a sua família. O programa de hoje vem cheio de coisa boa. Essa semana foi comemorado o Dia Mundial da Alergia e a gente vai ter uma entrevista com a alergologista Simone Diniz sobre vários aspectos da alergia e principalmente relacionado a esse tempo de pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo. Vou conversar também com a psicanalista Suzy Siqueira. Vamos falar sobre como a psicanálise pode ajudar você a manter sua saúde mental e o equilíbrio nesse tempo também que estamos vivendo. Está sendo um tempo tão difícil, né? Para terminar, quem tem idoso em casa não pode perder as dicas da neuropsicóloga e gerontóloga Joísa Araújo, né? Sobre o que fazer para movimentar aí esse tempo de isolamento social, de distanciamento social, que os idosos estão muito em casa. O programa de hoje está no ar, mas antes eu quero convidar você para ler a edição da Viver Bem Revista. Já estamos com a revista de julho saindo do forno, mas se você ainda não leu a edição de junho, é só colocar seu celular aqui, ó, apontando para esse código, para esse QR Code, que a revista vai abrir aí no seu telefone mesmo. A revista está super interativa, você pode ler as reportagens, você pode clicar em diversos links para acompanhar vídeos e informações complementares. Eu espero que você goste. Viver Bem de hoje está no ar. Dia 8 de julho foi comemorado o Dia Mundial da Alergia, doença que atinge aproximadamente 30% da população. A gente bateu um papo com a alergologista e imunologista, a doutora Simone Diniz, que trouxe muitas informações importantes, principalmente para os pacientes alérgicos nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Simone, uma dúvida muito comum que os pacientes alérgicos têm. Quem tem alergia é mais suscetível aí à infecção do coronavírus? Não é mais suscetível. Porém, é necessário que a alergia esteja bem controlada. Existe aí o grupo dos asmáticos, né, que tem mais facilidade de complicar se a doença não estiver controlada. Uma das questões é essa. A outra questão do paciente estar com a doença alérgica controlada é facilitar no diagnóstico diferencial, né? Então, o asmático, ele só é considerado de risco se ele não estiver com a sua doença controlada. Daí a necessidade de ou buscar o seu profissional para recomeçar o tratamento ou manter o tratamento, mesmo se tiver Covid. Muitas vezes o sintoma da asma, o sintoma da rinite, ele se confunde com a Covid-19. Como é que o profissional, como é que o paciente pode diferenciar esses sintomas? Então, Ju, em relação à questão da rinite, tá? A rinite, quem tem rinite sabe, né, que é um quadro bem prolongado, não é uma coisa que aparece da noite para o dia, né? O paciente tem espirros, coceira, coriza, obstrução nasal, que aí isso vai muito mais para o quadro da alergia, principalmente essa época do ano, né? Essa época do ano e outra coisa, com a mudança dos nossos hábitos. Nós estamos muito mais em casa, né? Pouca vida ao ar livre, muitos de nós sem funcionárias, fazendo home office, assistindo aula com os filhos, e isso dificulta o controle do ambiente, o controle do ambiente pro alérgico precisa ser bem rígido, né? Passar pano todos os dias, não espanar, e eu sei que a logística está difícil. Então, essa época do ano, e aí a necessidade do paciente com rinite também está controlada. Porém, na Covid, a sintomatologia respiratória de vias aéreas superiores, a coriza é uma coriza bem fluida, diferente do alérgico, que é uma coriza mais espessa. É uma fase inicial, quando tem, é uma fase inicial. A sintomatologia nasal é principalmente perda do olfato, então ele não tem obstrução, ele não tem coceira e ele também não tem outros sintomas gerais. Febre, né, que pode variar de uma febre baixinha a uma febre mais elevada, a tosse, a dor no corpo. Então, assim, o próprio paciente pode ir se percebendo e ver que rumo
o quadro respiratório está seguindo. Então, nem todo mundo que espirra está com Covid, principalmente essa época do ano, tá? Em relação à asma, daí reforçando novamente a importância do controle da doença, né? Porque alguns casos da Covid, eles evoluem rapidamente, principalmente entre o quarto e depois do 7º dia também, esse quadro respiratório, essa dispneia. O paciente, já tive paciente que teve, eles descrevem uma falta de ar diferente, tá? É uma falta de ar até com esforço, se subir uma escada, se descer uma escada, acompanhado de tosse, acompanhado de febre, de dor no corpo. Então, isso vai muito mais para um quadro infeccioso, né? E aí eu quero deixar bem claro que esse quadro infeccioso não é só da Covid. Essa época do ano, existe um aumento do número de infecções respiratórias de uma maneira geral. Daí a necessidade desses pacientes estarem vacinados da gripe, né? Essa época é a época do ano que os alérgicos piram, né? Aquela época Sim. que aumentam muito os casos. Durante a pandemia de Covid, os cuidados que esses pacientes devem ter nesse momento, que aumentam a quantidade de infecções, a frequência deve ser maior? Como é que eles devem proceder nesse momento? Então, Ju, eu acho que tudo um contexto, né? E aí a gente, próximo a essa reabertura aí gradual do comércio, eu solicito que nós continuemos com todas as medidas de distanciamento e de isolamento para quem puder. As medidas preventivas. O controle do ambiente, né? Pelo menos abrir a janela, deixar pegar um sol, porque a tendência, como tá ventando aqui, Natal venta muito, é ficar com tudo fechado. Isso não é uma coisa legal, né? O quarto que pega sol, abre, se apoia as cortinas para lavar na lavanderia, tenta passar o pano pelo menos 3 vezes por semana, sem varrer. A questão da vacina, tá com o calendário vacinal em dia e não parar o tratamento da doença alérgica. Quem tiver rinite, fazendo seu tratamento. Quem tiver asma, fazendo seu tratamento. Quem tiver problema de pele, fazendo seu tratamento. Alergia de pele, fazendo seu tratamento. O tema central da semana da alergia é esse, né? Não parar de tratar a doença alérgica, mesmo com a Covid. Então, nós não podemos, de fato, parar o tratamento, porque isso dificulta, se quem é alérgico e for acometido, a condução do quadro, tá? Tanto de diagnóstico como de tratamento. Você falou com relação às alergias de pele. A Covid, ela pode provocar lesões na pele? Que lesões são essas? Então, Ju, pode. A Covid é uma doença que pode acometer todos os órgãos, né? Coração, rins, pulmão e pele, tá? Então, assim, 20% dos pacientes que têm Covid têm manifestação cutânea, tá? A mais comum é o rash cutâneo, que é a que tem na dengue, na rubéola, no sarampo. Mas só aquelas tem outras manchinhas vermelhas. né, puntiforme, bem pequenininha assim, manchadinha, né? Que tem uma evolução crânio-caudal, né? Do rosto e aí vai descendo. Em a maioria dos vírus se comportam dessa forma. Mas tem alguns pacientes que abrem o quadro com urticária. Eu já tive paciente que abriu o quadro da Covid com urticária. Tem outros que fazem um quadro mais intenso. Geralmente os pacientes mais graves, eles fazem uma lesão que a gente chama de lesão vasculítica, tá? Que é como se fosse uns pequenos pontos de necrose nas extremidades. Isso no paciente mais grave. Mas as lesões mais comuns é o rash cutâneo e a urticária. Com relação à dermatite de contato ou dermatite atópica, a Covid ela pode agravar esses casos? Então, o que é que tem acontecido? A Covid não piora a dermatite atópica e a dermatite de contato. Mas a prevenção, sim, tá? Porque nós estamos tomando muito mais banhos e higienizando as mãos, né? Repetidas vezes, então a própria água tira a proteção, a barreira cutânea alterada que o paciente com dermatite atópica já tem,
é mais ainda, é agravada mais ainda pelos hábitos. Então, o que é que a gente tem pedido? Manter os hábitos de uma forma saudável, né? Não de uma forma excessiva, porque precisamos realmente, né, lavar as mãos, tomar banho quando chegar da rua, mas usar também produtos menos agressivos para a pele, menos irritantes para a pele, e manter a hidratação, né? Usar o sabonete adequado e hidratar mais vezes. Então, a Covid realmente não piora a dermatite, mas tem exacerbado a dermatite, tanto atópica como a de contato, pela mudança dos nossos hábitos. E agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem para você. Como é que está sendo para você esse enfrentamento da pandemia de Covid-19? A gente conversou com a psicanalista Suilan Siqueira, lá da Casa Séfora, sobre como a psicanálise pode ajudar nesse processo. Olha só. Su, então vamos começar falando dessa pandemia. Quais são os prejuízos que essa pandemia trouxe para a vida das pessoas, na sua visão como psicanalista? E eu digo não só os prejuízos, mas também eu acredito que ela trouxe várias oportunidades, né? Então, qual a análise que você faz aí desse momento que a gente está vivendo? As situações de vida que aconteceu em vários países e com a chegada da pandemia mostrou como cada país estava com relação à cultura, com relação à educação, com relação à segregação de pessoas, né? E a pandemia, como é algo do real que nos acomete todos, não numa hora só, né? Primeiro vocês, jornalistas, foram os encarregados de ir trazendo a notícia estava chegando da China, o que é que aconteceu lá num vilarejo, o que é que aconteceu numa feira e que proporção está hoje na casa de todos nós. Que agora a pandemia não é mais algo distante, né? Todo mundo precisou parar, alguns aceitam, outros não. Alguns negam que diante de algo tão perigoso e que pode cercear a vida das pessoas, né? Pode acontecer que a pessoa negue, então isso também a psicanálise pode trazer aqui como um ponto de cada um aí na sua casa, na frente da TV, se questionar a que ponto você nega a situação, a que ponto quais são os recursos que você tem. Então é isso, essa análise de como nós estamos, como nós fomos acometidos e como sujeito, se a gente vai ficar parado ali ou se a vida vai continuar mesmo com essa pandemia. Agora, quem está acompanhando essa nossa entrevista, né, a gente sabe que tem muita gente que não consegue encontrar essas respostas sozinhos e termina precisando de uma orientação profissional, e eu acredito que o psicanalista, essa intervenção nesse momento é muito pertinente. Como é que estão acontecendo as consultas nesse momento? Você está oferecendo esse atendimento virtual? Algumas pessoas conhecem o Freud através do divã, de deitar no divã, fazer sua análise. A gente está fazendo pela situação da pandemia, sabendo a importância presencial do analista. Então é preciso essa presença, mas numa situação de pandemia, a situação está sendo tão grave do contágio, é um contágio tão forte que a gente realmente precisa fazer a análise online. Sei. Então, estamos trabalhando online. Existe para as pessoas das comunidades, nos bairros, procurar o seu posto de saúde ou via internet, quem tiver um celular, colocar no Google psicólogos que estão atendendo online. Existe uma dimensão aí da psicologia e da psicanálise que está fazendo o atendimento online. Ótimo. Inclusive, você está oferecendo gratuitamente essa avaliação, não é isso? Como é que está funcionando isso? Dentro do Espaço Saberes, que é um espaço que eu aqui em Natal venho dirigindo para essa transmissão da psicanálise, né, com a participação de algumas pessoas de outras, como é Saberes, né, de outras áreas, da antropologia, da história, da própria música, das artes, do teatro. Então, assim, dentro desse espaço, a gente está oferecendo uma avaliação
gratuita para quem está em sofrimento psíquico, não encontrou ainda uma maneira de, vamos dizer, de trabalhar, de falar, né? Aqui no meu próprio Instagram, alguém que estiver assistindo, tiver alguma dúvida, fique à vontade, a gente puder responder. Essa transmissão e esse contato gratuito existe na psicanálise por uma questão de ética também. Uhum. A gente tem a ética de transmitir, agora na forma da televisão, né? Algo que chega a uma maior população. Então, transmitir o quanto é importante essa vez e voz de cada um. Que cada um está no seu espaço, às vezes com filhos, os filhos na escola, o novo trabalho de online das crianças. Eu atendo também crianças online. Então tem aí as crianças dizendo, mas eu quero ir, eu quero fazer. Algumas fazendo algumas birras, outras dizendo, não, mas eu já sei tudo sobre a pandemia, não sei o quê. Mas mas eu não aguento mais estar dentro de casa. Mas esse falar tá sendo bem desafiante para eles, né? Não, esse falar que não está aguentando já é falar alguma coisa, já não é ficar com aquele afeto retido ali, ou então atuando, saindo, negando, né, colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, às vezes a pessoa até falar já é uma maneira de reconstruir quem é aquela pessoa. Sui, passa seus contatos para quem quiser obter mais informações. Infelizmente, nosso tempo aqui no programa é muito curtinho, mas eu acho que já deu para dar uma luz para muita gente que está aí nos acompanhando. Espero, e também que todo mundo possa fazer esse resgate que eu falei sobre a bagagem que tem em si. Se você se acha uma pessoa amorosa, que ama o próximo, que gosta de transmitir isso, esse é o momento, né? É o momento de cada um ver a sua bagagem, ver o amor que tem, ou que puder compartilhar com os outros do que sabe. Esse é o momento. Bom, o meu contato é Sui Siqueira, psicanalista, no Instagram, né? E 84999-273939 é o WhatsApp para qualquer contato. Quiser fazer uma pergunta, quiser ter um esclarecimento, que a gente está aqui todos unidos para passar isso tudo, que ela vai passar. Aproveitar para mandar um grande beijo para todos da Casa Séfora. Né? Se você ainda não conhece, são vários serviços disponíveis na Casa Séfora, também na Casa Séfora Online. Então segue lá o Instagram, @casa.séfora, e fica por dentro de tudo o que eles oferecem. E agora a gente vai para um rápido intervalo, já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta, e esse bloco dedicado aos idosos, né? Tem muitos que estão enfrentando aí dificuldades durante essa quarentena, exatamente pela questão do distanciamento social. Nós conversamos com a neuropsicóloga e gerontóloga, a Joísa Araújo, que trouxe várias informações e dicas para ajudar aí a manter a saúde física e mental dos idosos, mesmo nesse tempo de distanciamento social. Tudo bom, Joísa? Tudo bem, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Então, você como neuropsicóloga, nesses seus acompanhamentos, você está percebendo que realmente está difícil para o idoso esse tempo que a gente está vivendo? É verdade. É um momento muito desafiador para todos nós, né? É um momento em que nós estamos, quem pode, está em casa, né, recolhido, se protegendo, mas em especial atenção, o idoso acaba sofrendo um pouco mais por ser considerado uma pessoa de maior risco, né, para a Covid. E aí acaba tendo um peso maior, né? Esse recolhimento, se não houver um cuidado, um zelo, um carinho ao lidar com isso, acaba sendo bem mais pesado para o idoso. E aí a gente percebe que, inclusive, essa situação até amplifica uma coisa que a gente já percebia, que é o preconceito para o idoso, né? Voltado para o idoso. É preciso ter muito cuidado, então, para que esse idoso ele se sinta acolhido, né? Ele não se sinta tão preso em casa, como se estivesse encarcerado. É para isso que a gente vai trazendo aqui algumas alternativas. E quais são as suas dicas, as suas orientações para incrementar essa rotina do idoso? Eu tenho acompanhado vários idosos em conjunto com as suas famílias, e isso tem também
trazido experiências muito positivas, né? De como todos estão conseguindo passar por esse momento, né? Então, palavras-chave que são muito importantes, não é? É o respeito por essa pessoa idosa, por toda a história dela, a conservação da autonomia, deixar essa pessoa fazer as coisas que ela é capaz de fazer e não tentar fazer por ela. E também a empatia, né? De nós tentarmos nos colocar no lugar desse idoso, nessa circunstância, né? Em que ele pode estar tendo medos, receios, angústias. Então, é muito importante que esse familiar tenha essas 3 palavras em mente, né? Convivendo com esse idoso. E tem dicas aí de atividades que possam ajudar nessa integração e nessa, eu digo assim, para trazer o equilíbrio para o idoso, para que ele possa realmente aproveitar esse tempo da quarentena, quem sabe até para aprender coisas novas, né? Talvez seja uma boa. É verdade. Acho que a primeira coisa quando a gente pensa em dicas é ouvir. Ouvir quais são os interesses, né? Quais são os assuntos que motivam esse idoso. Porque a partir de coisas que ele gosta, a gente pode pensar em atividades que serão prazerosas para ele fazer nesse período. Além do interesse, é importante a gente pensar na rotina, não é? A rotina que vai ajudar a diminuir essa ansiedade, vai ajudar a família a se organizar, auxilia muito também no processo de sono, né? No processo de fome, de ter horários certos para a alimentação, né? Então é muito organizador para a gente essa rotina. Mas dentro dessa rotina, a gente se permitir a criatividade. A criatividade de fazer coisas diferentes. Inclusive, uma dica, né? Que uma das pessoas dos idosos que eu acompanho é que ele começou a fazer a atividade física que ele fazia fora de casa. Ele adaptou essa atividade física para fazer em casa, com orientação, mas esse processo de adaptar, de pensar como que eu vou adaptar, já é um processo que vai estimular a cognição, vai estimular a criatividade, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia, ela tem a possibilidade de dispor dicas também, né? Nos traz essa possibilidade de dicas que vão além das videochamadas, né? Porque nós temos as videochamadas para os familiares, para os amigos, mas a gente também pode ir junto, né, com esse idoso, a família e toda junta com ele, visitar, por exemplo, um museu, visitar um aquário, visitar lugares, de qualquer lugar do mundo, né, descobrir esse lugar junto com o idoso, sendo isso do interesse dele, o que é maravilhoso, né? E aí a gente também tem os cursos, diversos cursos que o idoso pode fazer se sentir à vontade. E aí nesse momento é importante a família dar esse suporte para o idoso que não tem tanto manejo com a tecnologia, né? De estar ali próximo, né? Porque a partir do momento em que a gente percebe que a neuroplasticidade ela existe, que o nosso cérebro está sempre aprendendo, então a gente consegue entender que nós conseguimos nos adaptar também a esse momento, né? E aí aspectos como a arte, trazer leveza, reunir a família para ver um filme, e aí todos conversarem sobre o filme depois através de uma videochamada, ou então organizar um sarau em casa, né? Traz aqueles objetos antigos que estavam guardados, coloca na sala, enfeita, coloca músicas antigas para tocar, dança junto com o idoso, e aí outras pessoas da família, por videochamada, também participam desse sarau, declamam poesias. Então, tudo que está relacionado a trazer leveza para esse momento e também que una essa família, una essas pessoas que estão nesse momento. Eu acho que as dicas mais efetivas, né, para o idoso se sentir bem nesse período é o contato, é o fortalecimento desses vínculos de quem está perto.
e de quem também está longe. Verdade. Amei as dicas. Joísa, muito obrigada. Eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito bem aproveitadas por tantas famílias que vão acompanhar esse vídeo. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente tem mais um encontro marcado com a saúde, a beleza e a qualidade de vida. Nosso programa é exibido às 9 horas da manhã, todos os sábados, na Band RN, Band Maceió e também no nosso canal no YouTube, /TV Viver Bem. Lembrando também que temos a Viver Bem Revista. Se você ainda não leu a edição do mês de junho, tá? É só clicar aqui, ó, nesse QR Code que a revista vai abrir aí mesmo no seu celular e você pode ter contato com o nosso conteúdo. Além das reportagens, tem um conteúdo a mais, tem um conteúdo extra. A revista está muito interativa, muito legal. Próxima semana já tem revista nova circulando pela cidade. Estamos produzindo tudo com muito carinho para levar informação de qualidade para você que nos acompanha há tanto tempo. Quero também deixar o convite aqui para você nos seguir nas redes sociais, Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram e no Facebook. E o nosso canal no YouTube é o youtube.com/TV Viver Bem. Inclusive, nesse tempo de pandemia, estamos produzindo conteúdos exclusivos lá para o YouTube. Vale a pena se inscrever, ativar as notificações, clica lá no sininho, que aí você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Ótimo final de semana para você e até o próximo sábado. Afinal, viver bem é o que todo mundo quer, né? Faz tempo que eu não falo essa frase, mas essa é uma certeza que eu acredito demais. Viver bem é o que todo mundo quer. Até sábado.